Olá, turminha, boa tarde, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Química e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tabela periódica, massa atômica e massa molecular, tá certo? Se você ainda não abriu o conteúdo das outras atividades, abre lá, tá certo? Lá tem a introdução sobre o estudo da tabela periódica, tem um vídeo lá que conta a história da tabela periódica, além da atividade que tem lá, se caso você não fez ainda, faça para não acumular as tarefas, tá certo, pessoal? Esse material eu vou disponibilizar para vocês junto aqui na atividade, tanto os slides, como também um material escrito, né, de texto, em forma de texto, que é mais completo, que vai contar da origem da tabela periódica, cada um dos personagens que contribuíram para a tabela que nós temos hoje, tá certo? Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho esses slides aqui que eu preparei para vocês. Tabela periódica. Resumindo, pessoal, tabela periódica é um produto final que nós temos hoje, que veio a chegar como nós temos durante muitos e muitos anos, né? Através de estudo, através de experimentos, vários cientistas contribuíram com a tabela periódica que nós temos hoje, e ela veio para quê? Para organizar os elementos, né? De forma que fique mais fácil para a nossa visualização as características dos elementos, né? Dos elementos tanto presentes na natureza, como os elementos produzidos artificialmente, tá certo? Então a tabela ela veio para facilitar essa consulta nossa. Outra coisa importante, a tabela não é para decorar, a tabela é para consultar. É lógico que alguns elementos você vai criando uma certa intimidade e vai lembrando das características deles, tá certo? Devido ao seu uso contínuo em exercícios ou mesmo no seu dia a dia. Mas isso é importante saber, não precisa decorar. Tabela é para consultar, tá certo? Como eu falei para vocês, no material passado tem um vídeo que conta a história da tabela periódica, tá? Aqui eu trouxe mais um resumo para vocês desse vídeo, né? E de tudo isso que é importante para a gente aprender. Olha só, eu fiz aqui um mapa mental, né? Opa, voltando aqui, passou. Esse mapa vai te trazer um resumo dessa origem, tá certo? Desde lá da tríade de Dobenheimer até a tabela conhecida hoje de Moseley, tá certo? E aí você vai caminhando e vai vendo como que essa estrutura da tabela foi se aprimorando até chegar nos dias de hoje, tá certo? Nós temos lá as tríades de Dobenheimer em 1829, né? E ele foi montando, tem um parafuso telúrico de Chamcourt, depois veio as oitavas de Newlands, chega em Mendeleev, que é considerado o pai da tabela periódica, né? Ele que deu essa ideia, a estrutura como nós temos hoje, e Moseley aprimorou essa estrutura, que é a tabela que nós temos hoje atualmente, tá certo? Dando sequência, nós vamos ter aqui, com o passar dos anos, a tabela periódica surgia devido à crescente descoberta de elementos químicos. Pensa que lá no começo da história acreditava-se que tudo era formado apenas por 4 elementos. Isso eu falei para vocês na aula, lá na escola, né? Nas primeiras semanas, todos acreditavam-se que tudo era formado por quê? Terra, fogo, água e ar. Só que, à medida que o tempo foi passando, foi descobrindo novos elementos, né? Novos compostos, e aí foi necessário criar-se uma organização desses elementos para a gente poder entender melhor todo esse processo químico que há entre eles, tá certo? O nome tabela periódica, devido à periodicidade, ou seja, a repetição de propriedades em intervalos. O que é interessante, quando a gente pega a tabela periódica, pegamos uma coluna, ou melhor dizendo, família, aqueles elementos eles possuem algumas características parecidas, presentes naquela mesma família, tá certo? Continuando, olha só. Existem propriedades, né, que crescem ali periodicamente na tabela dessa seguinte forma. Olha só algo importante aqui, raio atômico. Quando eu olho para a tabela periódica, eu vou perceber que o raio atômico ele cresce aqui, ó,
da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ou seja, o elemento atômico que tem maior raio atômico vai estar localizado bem nessa parte aqui de baixo da tabela. Se eu falo sobre eletronegatividade, que é a propriedade de atrair elétrons, essa propriedade ela vai crescer na tabela periódica da esquerda para a direita e de baixo para cima. Perceba o seguinte, olha só que interessante, nessa representação aqui, eu tenho um tracejado aqui. Por quê? Nessa propriedade, eu não estou incluindo os gases nobres, que estão aqui na última coluna. Por quê? Os gases nobres, eles têm uma propriedade que eles não reagem com outras substâncias, com outros elementos, a maioria dos gases, tá certo? E o que que acontece? Essa eletronegatividade é a propriedade de atrair elétrons para si. Como eles não interagem, então eles não possuem essa propriedade, tá certo? O elemento mais eletronegativo é o flúor, tá certo? E aqui tem a sequência que o volume atômico, ele aumenta do meio da tabela para as extremidades, tá certo? De cima para baixo. Tenho aqui, ó, temperatura de fusão e de ebulição, aí ela aumenta das extremidades para o meio da tabela e de cima para baixo, quando eu estou falando dos elementos que estão mais localizados no centro da tabela. No material que tem lá um PDF junto a esse material aqui com vocês, dessa atividade, eu coloquei outras propriedades também que são importantes para vocês se familiarizando, olhando a tabela, né, e olhando esses dados aqui. Existem tabelas, pessoal, que são bem completas, que já te trazem essa informação, tá certo? Por isso a importância de você ter uma tabela atualizada e que te traga todas essas informações. Porque, como eu falei, tabela é para consultar e não para decorar. Dando continuidade, chegamos nessa parte importantíssima, que é a chamada massa atômica. É a massa de um átomo medida em unidade de massa atômica, tá certo? Sendo simbolizada pela letra U, de unidade. Perfeito? Massa atômica, a tabela periódica, cada elemento que está lá localizado na tabela possui a sua massa, tá certo? E aí a importância de você ter uma tabela, tá? Quando nós vamos fazer, daqui a pouquinho vamos falar sobre massa molecular, a gente vai ver a importância de se saber qual a quantidade de unidades, né, de massa atômica de cada substância. Tem um dado importante que eu coloquei aqui nesse slide, que fala de onde que eles partiram para pesar, para fazer essa unidade, né? Eles partiram do elemento atômico carbono. O elemento carbono, ele é um elemento que tem algumas particularidades, né? Algumas importâncias. Inclusive, tem uma parte da química que estuda somente os compostos provenientes de que tem carbono na sua estrutura, que é a química orgânica. Isso aí vocês vão ver lá no terceiro ano, tá certo? Então ele tem uma propriedade importante. Com base nessas propriedades, eles começaram a estabelecer alguns dados, um padrão para descobrir a massa atômica de todos os elementos, tá certo? Olha só, continuando, eles pegaram o carbono, dividido em 12 partes iguais, e essa uma parte do carbono é a considerada unidade de massa atômica. Então, todos os outros elementos estão partindo dessa base principal feita através do elemento químico carbono. O carbono, número atômico do carbono, 6. Onde que eu vou encontrar isso? Tabela periódica. O que significa o número atômico? O número atômico vai te dar uma informação sobre a quantidade de prótons desse elemento, desse átomo, e a quantidade de elétrons que esse átomo tem, tá certo? Isso eu estou falando na sua forma natural, perfeito? Quando eu olho para a tabela periódica, eu vejo os elementos na sua forma individualizada. Dificilmente eu vou encontrar algum desses elementos nessa forma na natureza. Na natureza, os elementos eles estão sempre em forma de mistura, tá certo? Porém, a tabela periódica traz as informações do elemento isolado, tá certo? O carbono é um caso desse, perfeito? Lá. Na tabela periódica, a massa atômica
de cada elemento costuma aparecer logo abaixo do símbolo. Não é uma regra, tá certo, pessoal? Quando eu olho para uma tabela, eu preciso ter uma importante dado que a tabela vai me apresentar, antes de tudo, é uma legenda. Então, aquela legenda, você tem que olhar para ela, porque ela vai te mostrar o que significa cada valor presente naquele elemento, tá certo? Cadê? Vamos lá. Continua. Então, perfeito. Aqui. A interpretação da massa atômica, como eu falei para vocês, pegando do gancho aí da continuidade do carbono, tá certo? Vamos para um outro elemento aqui importante, o sódio. A massa atômica dele, 23, tá? Queremos dizer que um átomo de sódio é 23 vezes maior que a massa de 1/12 da massa do carbono 12. Tá certo? Então, sempre baseando em cima do carbono. Só que o que é importante é o seguinte, pessoal, isso aqui eu tive que eu passei bem rápido, porque só para você ter uma noção, a tabela periódica ela já te traz esses valores já calculados. Foi só para você saber de onde partiu esses valores. Com base no carbono, eles foram estabelecendo valores e através de experimento para cada elemento químico presente na tabela. Tá? Então você vai calcular esses valores de massa atômica? Não! Massa atômica, os valores já estão calculados, já está lá na tabela periódica, tá certo? Esses valores já estão apresentados lá. O que nós vamos calcular será a massa molecular. A partir do quê? Da massa atômica. Massa molecular corresponde à soma das massas atômicas dos elementos que compõem uma determinada substância. Então, quando eu falo, gente, sobre massa atômica, eu estou falando apenas da massa de um elemento, tá? Vamos pensar aqui do exemplo que eu tenho aqui nesse slide, que é da água. Estou falando de massa atômica. Eu tenho que olhar para todos os elementos presentes nessa substância. Quem está presente na substância, no caso da molécula de água? Hidrogênio e oxigênio. Então, falei de átomo, estou falando apenas de cada elemento individual, ou hidrogênio ou oxigênio, no caso desse exemplo. Falei de molécula, o que é uma molécula? É uma junção, 2 ou mais átomos unidos formando uma substância. Isso é uma molécula. Então, átomo, elemento lá separado, individual. Molécula, junção desses elementos formando uma substância, perfeito? Então, molécula de água, H, os átomos presentes, hidrogênio e oxigênio, H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Como que eu vou calcular a massa molecular de uma molécula de água? Simples, eu tenho a tabela periódica, cada elemento tem a sua massa atômica, eu pego a quantidade de cada elemento presente na molécula e vou somando essas massas. Olha só o hidrogênio. O hidrogênio, a massa atômica dele é 1. E do oxigênio é 16. Olho para a molécula de água, que é H2O, quantos átomos de hidrogênio estão representados aqui? 2. Então eu tenho que pegar 1 vezes 2. Então, porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio. E oxigênio? Quantos oxigênios eu tenho presente na molécula de H2O? 1 oxigênio. Então, massa atômica do oxigênio, 16. Onde que eu encontrei esses valores, professor? Tabela periódica. Agora, a massa molecular, eu não tenho na tabela, mas é só eu somar esses elementos individual. Se eu tenho 2 átomos de hidrogênio e tenho 1 átomo de oxigênio, somando os dois aí, 16 mais 2, igual ao quê? 18. 18 unidades aí por matéria na molécula de H2O, perfeito? Ou melhor dizendo, a gente costuma falar 18 gramas por mol. Mol, porque mol é unidade aí de medida, tá certo? De quantidade, tá? É uma maneira de se calcular a quantidade de um elemento. Por que utilizamos o mol? Quando a gente fala de átomo, pessoal, a gente está falando de uma coisa bem pequena, extremamente pequena.
Então a gente usa essa unidade mol para calcular essa quantidade que é extremamente pequena. É a mesma coisa dizer o seguinte, se fôssemos trabalhar com dúzia, quanto equivale uma dúzia? 12. 12 o quê? 12 qualquer coisa, 12 unidades de alguma coisa, tá certo? E quanto equivale a 1 mol? 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, íons, depende do que você estiver calculando. Se você for abrir esse número, ele vai dar o valor de 602 sextilhões. É uma coisa extremamente grande para representar algo que é extremamente pequeno, tá certo? Que é o caso do átomo, tá certo? Você não vai trabalhar uma dúzia de átomos, você vai trabalhar um mol de átomos, tá certo? Então, quando eu falo de mol, estou falando, vem até o palavra mol, vem de molécula, para representar essa quantidade, que é o chamado número de Avogadro, porque foi um camarada chamado Amadeu Avogadro, através dos seus experimentos, trouxe essa ideia, né, e levou o nome dele aí, o número de Avogadro. Então, falei de mol, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23, o quê? Qualquer coisa, mas normalmente utilizado na química para representar íons, moléculas e assim vai. Perfeito? Átomos. Olha só outra coisa interessante. Quando eu olho aqui, um outro elemento que tem a sua particularidade interessante. Massa atômica do hélio. Gás hélio, sabe? Que está lá na tabela periódica, lá do lado direito, ali, primeiro elemento ali da última coluna. A massa atômica dele é igual a 4. Ou seja, massa molar, quando eu falo de massa molar, estou representando ele em mol. Ou seja, 4 gramas por mol. Então, quando eu falo de unidade de matéria, eu também estou querendo dizer gramas por mol. E para finalizar, pessoal, eu tenho aqui esse mapa mental, que fala um pouquinho sobre massa atômica. Uma forma de representar massa atômica é pelas letras M e A. Quando eu falo de massa molecular, eu vou estar representando com os dois M's maiúsculos, tá certo? Mas só uma forma de representação, tá? Então, a massa atômica de um elemento pode ser apresentado pela letra U, que é a unidade por matéria, ou gramas por mol. Então, galerinha, quando eu olho para um elemento, olha só, eu tenho que olhar na tabela periódica sempre, olhar a legenda. Porque na legenda, porque como eu falei para vocês, não há uma... Tem muitos aí que não utilizam como regra eu ter a massa atômica na parte de baixo. Eu posso ter a massa atômica na parte de cima, representada na parte de cima do elemento. Então eu tenho que olhar para a tabela, olho para a tabela, vejo a legenda, que aí eu me localizo o que cada número está representando, perfeito? E aí nós vamos chegando na parte final. Perfeito, galerinha? Outra coisa interessante, como falei para vocês, eu trouxe aqui, está aqui nesse material também, esse PDF que fala sobre a história da tabela periódica, certo? Então eu vou contar tudo isso que eu falei para vocês, que está naquele vídeo sobre a história da tabela periódica da aula anterior, que vai trazer cada personagem aí de uma forma mais completa, explicando, né, todo esse crescimento até chegarmos na tabela periódica atual. Esse desenho aqui, galerinha, não é uma tabela atualizada. Por quê? Hoje nós sabemos que nós já temos 118 elementos representados na tabela periódica, tá certo? 118. Percebe que essa tabela aqui ela está trazendo só até o 107. Algumas tabelas vão estar até o 112, 114. Nós já temos 118 elementos químicos presentes aí, conhecidos, né? Na verdade, aceitos, porque eu vou te dizer que esses estudos, eles continuam a cada dia, né? A cada ano, vários pesquisadores estão estudando aí para ir descobrindo novos elementos, novos compostos, e a química é uma ciência aí que muda a cada instante. Daí a necessidade de você estar sempre atualizado em tudo que fala sobre química ou sobre outras coisas, tá certo? Turminha,
faça atividade. Tem uma atividade agora aqui que vai falar um pouquinho sobre tabela periódica, tem alguns exercícios, e outros que vão falar sobre massa atômica e massa molecular. Perfeito? Estou aí para tirar dúvidas, não deixe acumular as tarefas e bora lá estudar. Forte abraço, beijo no coração de vocês. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.